como que ela impacta aí no mercado brasileiro. Eu até conversei um pouco agora já com a Marília, né? Mas isso era uma coisa que vinha preocupando muito os investidores na semana passada, né? Isso. Então, o que acontece? A taxa de juros americana, só lembrando, antes da Covid, ela estava rodando em torno de 2,5%, 3%, que é um nível normal para quando você tem atividade, o PIB crescendo em torno de 3%. Geralmente a regra é essa, 1 para 1, né? 3 de PIB, 3% de taxa do 10 anos. Bom, veio a Covid, com isso veio uma recessão super aguda. Por conta disso, essa taxa que estava em torno de 3, ela foi para 0,5% no nível mais baixo, né? Então, agora que a gente tem um cenário de, você tem cenário de vacinação, um cenário de retomada das economias, é natural que essa taxa vá gradativamente subindo para aqueles patamares anteriores que a gente tinha no pré-Covid. O que assustou o mercado esse ano foi que a abertura das taxas foi muito rápida. Então, ela saiu mais ou menos em torno de 1% que estava no final do ano passado e bateu 1,6% hoje. Então, essa velocidade da abertura de 60 pontos base, isso trouxe várias dinâmicas diferentes para o mercado, né? Primeiro delas é a preocupação de que a abertura muito acelerada dessa taxa, ela aborte essa recuperação econômica que está começando agora. E o outro ponto é por que essa taxa abriu tanto, né? Não só pela recuperação da economia, mas por uma preocupação com a inflação. Agora há pouco a gente estava ouvindo o Marcos falar sobre o pacote americano de 1,9 tri, né? Então, esse foi o terceiro pacote americano. Se você juntar todos os pacotes que foram dados nos Estados Unidos e nos países envolvidos, tanto fiscais quanto monetários, eles são mais ou menos 10 vezes o que foi dado de estímulo em 2008. Então, o mercado tem muito essa preocupação de que essa quantidade de liquidez, de estímulos, possa gerar inflação. No momento que você tem, ao mesmo tempo, as economias reabrindo, você tem rupturas na cadeia de suprimento e você tem essa quantidade absurda de estímulos em circulação. Então, como isso impacta a Bolsa, né? É uma questão de custo de oportunidade. Então, se você tem as taxas de juros subindo, fica menos atrativo você investir em bolsa. Hoje, você já tem as taxas de 10 anos do Tesouro Americano, elas já estão acima do que pagam, em média, as empresas de dividendos no S&P. Então, se você pega o dividend yield, né, dessas empresas, ele está em torno de 1,5% e a taxa de 10 anos já está em torno de 1,6%. Vendo aí esse pacote que foi aprovado agora lá dos estímulos americanos, você acredita que a gente pode dizer que foi uma primeira grande vitória aí do Biden? Assim, certamente. Mas na verdade, esse estímulo já vem sendo preparado desde o governo Trump, né? Então ele deu uma continuidade, exato. Assim, seria com certeza uma vitória. Mas você sabe que tem muita gente no mercado que acha que foi além do que deveria essa quantidade de estímulos. Porque se você pegar, na média, a população americana ela teve aumento de poupança durante a pandemia, que é algo impensável. Se você imaginar que as pessoas perderam os empregos, tiveram que fechar lojas, enfim, mas por que isso aconteceu? Por conta dos estímulos que foram dados. Sobre hedge mesmo, sobre como proteger o portfólio de riscos aí políticos, por exemplo, e de mercado? Legal. Isso é um tema que a gente leva muito a sério lá na EQ Asset. Primeiro, a nossa filosofia de investimentos é nunca trabalhar com um cenário único. A gente sempre tem um cenário base e pelo menos 2 cenários alternativos. Por que isso? Primeiro, isso é um teste de humildade. A gente sabe que a gente não é dono da verdade, pode estar errado. Então, a gente sempre tenta mapear todos os cenários possíveis. Então, é assim que inicia o nosso processo de investimento. E aí, através dos cenários alternativos, a gente monta hedges para a carteira. A gente tem uma outra frase que a gente repete muito lá na Asset, que é comprar guarda-chuvas em dias de sol. Então, você tem que comprar hedge quando não tem problema, quando está tudo tranquilo, quando os hedges estão baratos. Porque se você for exatamente no dia de hoje, tentar buscar um hedge, seja através de opções ou através, enfim, de comprar algum setor que, de certa forma, contrabalanceia a sua carteira, provavelmente esse hedge vai estar caro, a volatilidade vai estar alta desses ativos. Então, a gente faz isso de antemão, tá? Que dica eu daria para uma pessoa nesse momento agora, que está sofrendo com essa queda, não tem hedge na carteira?
Quando o hedge está muito caro, o que a gente faz é reduzir o risco do portfólio. Então, é assim que a gente trabalha, cenário base, cenários alternativos e tentando comprar os guarda-chuvas em dia de sol. A gente estava conversando um pouco aqui sobre Estados Unidos, né? E tem uma pergunta aqui no nosso chat do Bruno Santos. Ele diz o seguinte, olha só, voltando um pouquinho à nossa questão anterior ali.